Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu preparei um vídeo aqui para mostrar para vocês todos os materiais que eu uso para fazer as minhas fofurices. Praticamente, basicamente, são esses aqui e faz tempo. Alguma coisa que eu acrescentei, mas tem alguns materiais que eu uso desde o início, lá 10 anos atrás, ainda venho usando os mesmos materiais. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu venho recebendo muitas mensagens de pessoas que estão chegando agora no mundo do artesanato e querem saber qual tipo de material usar, se os nossos cursos são para iniciante, se as técnicas são para iniciante. Então, eu resolvi fazer esse videozinho aqui mostrando todos os materiais para vocês verem que não tem segredo, não. O segredo tá no amor que a gente coloca para fazer cada pecinha. Então, para fazer os apliques, né? De todos os nossos cursos, todas as peças que eu faço, basicamente são esses materiais. E eu vou mostrar na sequência para vocês o que eu uso. E vou falando o nome, vou falando onde eu comprei, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa pela marcação, por riscar a peça. Eu não risco peça com caneta, nada que tenha tinta, nem lápis. Então, tem que ser alguma coisa com ponta. Eu tô gostando muito de usar esse boleador aqui. Esse boleador eu comprei lá na Alessia. Ó, tem uma pontinha com uma bolinha. E aqui é bem fininho, mas pode ser um palito de churrasco, um palito de manicure. Tem esses boleadores aqui também, ó, que são da Macrylan. Uma dica legal, inclusive foi uma dica de uma aluna. Pra fazer o efeito que faz essa bolinha aqui, a marcação, né? E a gente consegue até utilizar os outros para outras funções. Então, mas pode ser palito de churrasco, palito de manicure. O que eu falo para vocês, uma dica legal, assim, é bem baratinha, é palito de manicure desses de metal aqui, ó. Que aí a pontinha não estraga, né? Que o de madeira a gente vai riscando e ele vai engrossando. Então, palito para riscar. Para cortar, eu gosto de tesouras pequenas, mas tesoura é algo bem pessoal. Tem gente que gosta de tesoura grande. Essas duas são as minhas favoritas. A da Toque Cri, essa é a Hobby da Toque Cri, e essa é a Plus Japan. Na época eu comprei essa minha aqui no Empório do EVA, eu não sei se eles vendem mais essa marca e essa da Lud Rangel, e ela também não vende mais. Mas é só pesquisar que vocês acham com facilidade. Pelo menos essa aqui, acho que encontra com facilidade. Depois das tesouras, a parte de corte, tá tudo cortado, é a hora de esfumar as peças. Pra fazer o esfumado das minhas peças, eu uso giz pastel oleoso. Eu uso técnica de esfumar com giz pastel. Gente, ó, eu tenho essa caixinha de 16 cores. Tá vendo, ó, as cores? Tem cores novas ainda, que eu nem usei. Tem uma caixinha que fica aqui, que eu uso ela mais pra tirar foto, ó. Mas, ó, uma de 14 cores, uma de 16 cores já é tranquila aqui, ó. Dá pra fazer todas as fofurices, eu faço com essa caixinha de 16. Então, às vezes, a pessoa fala, preciso de uma caixa de 50 cores pra começar? Não precisa. Com pouco, você já consegue ter um resultado bem bacana. Então, pro esfumado, eu uso giz pastel oleoso. Passo na borda da peça, tem vários videozinhos aqui também, mas ao longo do tempo eu vou fazendo outros vídeos com dicas pra vocês, tá? Passo na borda da peça e esfumo com o dedo mesmo. Eu gosto de esfumar com o dedo. Pode esfumar com um pedacinho de tecido, com um pedacinho de feltro, tá? E uma dica bacana aí é deixar sempre em mãos um lencinho umedecido pra limpar a mão e não ter perigo de manchar a peça. Então, ó, tem o giz pastel oleoso para fazer o esfumado das peças. O rostinho eu gosto de usar blush, né? Além das bochechas e o rostinho, aqui o esfumado da parte pele, eu gosto de fazer com blush. Eu uso muito esse Vult, o cor 4 da Vult, só que ele saiu de linha. Então, pode ser que vocês encontrem restinho de estoque. Aqui em casa eu tenho, acho que uns 3 que tá no uso, então continuo usando esse. Mas comprei esses outros dois aqui pra fazer o teste, também deu super certo. Que é o Camélia, da Bruna Tavares. São blushes, tá, gente? De maquiagem mesmo. E o Vult M105.
Então, esses são os blushes que eu uso para fazer as bochechinhas das minhas bonecas e o esfumado na parte pele. Esse esfumado também dá para ser feito ou com giz pastel oleoso ou com giz pastel seco. Essa parte das bochechinhas aqui, tá bom? Então, giz pastel eu quase não uso, mas tenho aqui também que dá para fazer alguns efeitos com ele. Depois do giz, depois do esfumado, né, de todas as peças, a gente vai para a parte de como eu uso, como eu faço a bochecha, que são com pincéis, né, o bochecha e o esfumadinho aqui da parte pele. Então, eu uso um pincel de maquiagem mesmo, esse aqui é o Macrylan A13, vocês encontram em lojinha de cosméticos. Eu gosto dele, ó, porque ele é bem fofinho. Então, com movimentos circulares, eu vou criando a bochechinha. Deixa eu mostrar de perto pra vocês, ó. Eu gosto assim, ó, bem marcadinho, bem forte a cor, eu gosto que apareça mesmo, mas bem esfumadinho, ó, tá vendo? Sem marcação, fica bem delicado. Faço no narizinho também, esse esfumado, e aqui. Então, pra bochecha, eu uso esse pincel. E pra fazer as bordinhas aqui, ó, eu gosto de usar esse pincelzinho aqui da Rica, que ele era um pincelzinho mais compridinho e eu cortei a ponta dele, ó, pra ele ficar mais firminho, mais preciso. Então, esses são os dois pincéis que eu uso pra fazer, que me ajudam no esfumado também. Depois da parte de esfumar, né, então já riscamos, cortamos, esfumamos, vem a parte da colagem. Colas que eu uso. Tec Bond número 2, é uma cola instantânea. Uso a cola de silicone líquida, também da Tec Bond. Tec Bond, inclusive, é parceira, mas eu já usava a Tec Bond desde sempre. E cola quente, esses são os 3 tipos de cola que eu uso aqui, que eu uso bastante aqui, tá? Cola quente dou preferência para quando vou colar algum laço, né? Coisas assim, que eu preciso colocar no EVA, mas eu gosto mesmo de usar a cola instantânea para colar as peças em si. Eu gosto de usar cola instantânea, não gosto de fazer colagem das peças com cola quente, não. Acho que fica um pouco grosseiro. Então, essas são os 3 tipos de cola que eu uso por aqui. Esse aqui também, ó, para colar fitinhas, ele não deixa manchado. Depois das colas, tudo coladinho, vem a hora de o desenho do rostinho, né? O desenho do rostinho. Ultimamente, eu tô usando muito os gabaritos de olhos da Laços Mágicos Criações. Eu vou deixar tudo marcadinho aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Eu até deixei aqui no envelopinho, ó. Eu uso muito o médio e o pequeno. Então, eles são de olhinhos fechados, deixa eu pôr. Facilita bem assim, a vida da gente, né? Porque antes eu usava, para quem não tem os gabaritos aí, uma dica é fazer o desenho do olhinho num papel de seda. Aí, com lápis 6B, que é um lápis de desenho, a gente faz o chamado efeito decalque. Eu tô sem folha aqui, mas é basicamente assim, ó, desenhou lá, tirou o molde do olhinho, você vai passar bem. Então, efeito decalque é essa técnica que a gente faz o desenho numa folha de seda, que pra ficar transparente aqui, ficar fácil de mover depois e marcar no lugar certinho pra riscar. Passa o lápis 6B atrás, posiciona a folha, risquei, pressionei e vai sair a marcação aqui. Depois é só passar a caneta, tá? Mas, pra quem tem aí como adquirir esses moldes duráveis aqui de olhinhos, eu super recomendo. Tem de olhinhos fechados e, como eu disse, o que eu mais uso nas bonecas eu uso o médio, que é outra pergunta que vocês sempre me fazem. Qual o tamanho dos moldes que eu uso? O médio eu uso para todas as minhas bonecas e algumas peças menores eu uso o pequeno, tá? Por exemplo, aqui, ó, na ponteirinha eu usei o pequeno. Eles têm 3 tamanhos de olhinhos, tem o mini também. O mini quase não uso ele, mas esses 2 aqui. Então, lá no site da Carol, vocês acham os moldes para comprar, ela envia por carta registrada, fica baratinho, o frete, certo? Depois dessa dica dos olhinhos, como a gente faz os olhinhos? Com caneta permanente,
tá? Se você não tem segurança, pode fazer a marcação primeiro com o palito. E aqui eu utilizo a caneta permanente, essa daqui que eu uso muito é da Cis. Ela tem duas pontas, ponta grossa e ponta fina. E uma dica legal que eu sempre dou para as minhas alunas, e também já deixei várias vezes aqui para vocês seguidores, é usar uma caneta que eu já usei algumas vezes, então ela não tá nova, porque a caneta nova ela solta bastante tinta e acaba não ficando delicado o desenho do olhinho, tá bom? Aí agora uma coisa que eu trouxe faz pouco tempo, né? Através de dicas de outras artesãs, trouxe para as minhas coisas, para as minhas peças, foi o uso de lápis de cor. Então, no caso, nessa peça aqui, ó, pra eu fazer esse cabelinho, e quando a gente faz o cabelo, os riscos do cabelo, inclusive também tem vídeo aqui, faz utilizando lápis de cor. Pode ser lápis de cor escolar mesmo, tá, gente? Não tem um lápis específico. Aqui eu tenho lápis de cor escolar, lápis de cor aquarelado, mas independente, dá pra usar os dois. Então, aí, vamos lá para a próxima dica, que é os pontos de luz. Os pontos de luz são feitos com tinta PVA branca. Eu usei muito tinta relevo branca. Hoje eu nem tenho mais aqui, que acabou secando as minhas. Eu usava a tinta relevo branca da Acrylex ou Acrypuff. Aí, depois eu comecei a utilizar a tinta PVA branca fosca, ó, da Acrylex. E uso com pinta-bolinhas. Outra coisa que vocês também sempre me perguntam quando vê nas fotos. Esse pinta-bolinhas aqui, ó, é da Tigre. Faz muitos, muitos anos que eu tenho. Mas os pontinhos vocês podem fazer com a ponta de palito mesmo, tá bom? Então, aqui fica a dica dos pontos de luz. E depois dos pontos de luz, vem outra coisa que vocês também me perguntam bastante, que é sobre o nariz, né? Que eu faço ele fofinho assim. Tem dicas, mas eu vou deixar mais dicas aqui pra vocês. Eu esquento na chapinha, por isso que ele fica boleadinho assim. Mas ele fica tão certinho e é uma coisa tão pequena que às vezes, na tesoura não é impossível de cortar, mas é bem chatinho. Então, eu uso perfuradores. Eu gosto dos perfuradores da Toque Cri, o formato dele. Eu tenho um da Make Mais aqui, mas ele não é tão redondinho assim. O oval o oval não é tão redondinho. Não é tão gordinho assim. Então, eu prefiro esse daqui, da Toque Cri. Eu tenho esses dois. Agiliza muito o processo aí pra quando vai fazer nariz. Esse aqui eu uso geralmente em nariz de bichinhos. E esse aqui no nariz das peças que são bonecas. Então, fica a dica aí pra vocês. Esse aqui é o regular e esse aqui é o jumbo, tá? Oval, da Toque Cri. Então, é isso. Acho que eu falei um pouquinho de todos os materiais que eu utilizo aqui. Os básicos, pra vocês verem que não tem segredo. E espero que ajude, tá bom? Então, é isso. Bye, bye. Até a próxima dica. Beijo.